E aí, pessoal? Boa noite a todos. Esperando aí os amigos para que a gente possa começar a nossa bisurada, tá, pessoal? Hoje vai ser comigo. Vamos aí gabaritar as questões de legislação específica e depois eu vou querer sentir como é que vocês estão na redação, na pressão, né? Porque você não pode gastar mais do que uma hora para fazer esta redação, ok? Da nossa prova. Então, fizer a proposição e aí vocês vão fazer depois, vou passar as orientações completas para que possamos ter tudo bem alinhado, tudo bem certinho, ok? Então, eu coloquei já no chat aí, no grupo do Intensivão, as questões que nós vamos trabalhar hoje relacionadas à Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiros, ok? Então, a gente acredita que seja um ponto importante de abordagem, uma, no máximo, duas questões relacionadas a esse conteúdo, e será bastante interessante trabalhar com vocês esse material. Eu já mandei para o grupo as questões aí na versão dos alunos, e depois vou encaminhar para vocês também, tá? O material bisurado que eu preparei com essas questões gabaritadas, tá? Então, são 15 questões muito interessantes abordando todas as temáticas dessa lei de organização básica, pessoal, tá bom? Então, eu vou compartilhar a telinha para que a gente possa avançar aí e cumprir a missão no tempo adequado, tá? Lembrando que, após esta aula, ok, vocês estarão incumbidos da missão de produzir a redação. Não interessa, missão dada é missão cumprida. Então, eu quero ver o aluno, tá? Ele vai sentar e vai me mandar pelo WhatsApp a foto, tá? Da peça produzida. Então, pega uma folha de caderno, uma folha de rascunho e uma folha para redação. Não faça autossabotagem, inventar de consultar alguma coisa, etc. Isso não pode acontecer. Então, faça como se fosse no dia, concentrado, e o encerramento dessa redação deve ser às 21 horas. Depois disso, a banca não vai mais aceitar a redação, tá bom? Então, vamos aqui compartilhar a telinha e já gabaritar com vocês essas 15 questões da lei de organização básica, pessoal, tá? Então, esse é o material bisurado. Depois estarei encaminhando para vocês, já que ele está gabaritado, está bem interessante, tá bom? Questão número 1 diz assim, ó. Segundo a nova lei de organização básica, a LOB do CBM, né? O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba integra a administração direta estadual, tá? Então, a administração direta estadual. Então, esse tópico, essa questão que aborda a LOB da PM, ela é um dos pontos iniciais que estão presentes, pessoal, tá? Um dos pontos iniciais que estão presentes nessa lei, ok? Então, lá no artigo 1º ou 2º dessa lei, nós vamos ter as exposições relacionadas a esse conteúdo, tá? Então, separei aqui, ó, LOB da PM, Lei Complementar 191 de 2024, ok? Então, nós vamos ter aqui o Corpo de Bombeiro como força auxiliar e reserva do Exército, organizado com base na hierarquia e disciplina militar, órgão da administração direta do Estado, com dotação orçamentária própria, autonomia administrativa, tá certo? E orçamentária. Isso quer dizer que o Corpo de Bombeiro pode fazer sua própria autogestão. O Corpo de Bombeiro Militar tem o seu próprio orçamento, ok? E no parágrafo único, nós temos algumas disposições que interessam para a gente ainda, tá? O Corpo de Bombeiro é vinculado à Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social, SESD, nos termos da Constituição, atuando de forma integrada com os órgãos do sistema, em parceria com a comunidade e instituições públicas e privadas, de maneira a garantir a eficiência de sua atividade, cabendo com exclusividade comando, coordenação, fiscalização, execução da atividade de bombeiro e similares.
coordenação das atividades de defesa civil no estado da Paraíba, tá? Então, o foco nesse tópico, ele é suficiente para a gente responder essa questão. Então, a gente volta para lá e pergunta a vocês, tá? Então, e possui, né? Segundo a lei, o Corpo de Bombeiro integra a administração direta e possui autonomia financeira plena, sem vinculação administrativa, natureza híbrida, com independência do Exército e da SESD, subordinação operacional ao Ministro da Justiça, autonomia administrativa orçamentária com vinculação à Secretaria de Estado de Defesa Social. Gabarito da questão, letra, isso é para não zerar, né? Por favor, viu? Por favor. Se vier choramingando, pedir para recorrer da questão, a não ser que seja absurdo, tá? Não tem, não cabe nem choro nem vela. A questão é simples, tá? Gabarito da questão, letra D, pessoal, tá? Gabarito da questão, letra D aqui, ó, tá? A corporação é da administração direta, tem autonomia administrativa orçamentária, é vinculada à SED, Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Legal e Defesa Social. E esse dispositivo está lá no artigo 2º, parágrafo único da lei complementar. Então, gabarito, letra D. Vamos brincar aí, quero ver o pessoal botando no chat aí o gabarito da questão, tá bom? Questão 2. Um coronel solicitou a criação de uma nova fundação para apoiar projetos de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do Corpo de Bombeiro da Paraíba, do Estado da Paraíba. Essa previsão consta na lei complementar como vedada por ausência de previsão normativa, permitida por decreto estadual sem lei específica. Deixa eu melhorar aqui um pouco mais o zoom. Autorizada mediante ato do governador do Estado, condicionada à anuência da Assembleia Legislativa, hein? Qual o gabarito da questão? Qual o gabarito dessa questão 2 aí? Pode criar fundação ou não pode? É permitido, é autorizado, está condicionado, é vedado? Gabarito da questão que é mesurado letra o quê? Hein? Olha o que é que diz aqui. Vamos revisar um pouquinho para que vocês, né, se sintam mais à vontade com a questão, pessoal, tá? Então, é o seguinte, a nossa lobby, ok, sobre este assunto, diz o seguinte, ok? Ctrl F, fundação. Artigo 73, tá certo? Desta lei, fica autorizada a criação da Fundação de Ensino e Pesquisa e Extensão do Corpo de Bombeiro Militar, para fomento do sistema de ensino do Corpo de Bombeiros, SISTEM-BM, tendo sua efetivação e regulamento aprovados mediante ato do governador do Estado. Tá? Então, é permitido ou está autorizado e vai ser efetivado mediante ato, né, do governador do Estado. Sua efetivação e regulamentação mediante ato do governador do Estado. Tá difícil essa, né? Lá no final da lei, tá? Então, o gabarito da questão, quando a gente volta aqui, vai ser o quê, pessoal? É vedado, é permitido, sem lei específica, por decreto estadual, é autorizado mediante ato do governador ou condicionado à Assembleia, hein? Agora, responda aí para mim. Gabarito da questão, letra C. Ok? Gabarito da questão, letra C. Autorizado mediante ato do governador do Estado. Ok? Então, isso aqui, ó, está lá no artigo 73, como eu falei, e pode ser implementado mediante ato do governador do Estado. Ok? Próxima questão, pessoal. Diz assim, ó. Uma edificação em descumprimento às normas de segurança contra incêndio foi interditada por ação direta da corporação.
Essa atuação fundamenta-se na competência de Defesa Civil Estadual, administrativa delegada pela SEDEC, do Poder de Polícia Institucional ou ação exclusiva da Corregedoria, hein? Quem se habilita a responder, muito bem, né? O pessoal já está pegando a mãe aqui, chegou mais perto, né? É o seguinte, pessoal, tá? Isso aqui é bem parecido com situações relacionadas. Assim, é bem direito administrativo, resumindo, tá? Então, as ações que se voltam, ok, para interdição, uma interdição, ok, ela decorre do que a gente chama de poder de polícia, que não é somente da Polícia Militar, ou da Polícia Civil, ou da Polícia Federal. Então, o Corpo de Bombeiros tem poder de polícia em diversas situações, ok? E uma delas é a interdição de situações como a risco decorrente de violação de normas de segurança contra incêndio, pânico e explosões, tá? Então, o gabarito dessa questão aqui é letra C, ok? E nós vamos ter aqui no artigo 4º, inciso 11, ok? Esta fundamentação. Então, compete ao Corpo de Bombeiros exercer o poder de polícia na área de sua competência. Então, esta lei confere ao Corpo de Bombeiros este exercício de poder de polícia, tá? A gente chama de poder de polícia administrativo, tá? Sinto o cheiro de questão em relação a este conteúdo, pessoal, tá? Então, poder de polícia administrativa nessa parte que diz respeito a uma possível interdição, tá? Então, o gabarito da questão, letra C, ok? Vamos para a próxima. Durante a auditoria interna, foi identificada a necessidade de intensificar mecanismos de controle e prevenção de irregularidades dentro da corporação. O órgão mais diretamente responsável por essas ações, segundo a estrutura da LOB do CPM, é quem, hein? A Ouvidoria Geral do Estado, a Diretoria de Pessoal, de Gestão de Pessoas, né? A Controladoria Interna ou Comando de Operações. Pessoal, essa é para não zerar, não? Olha só, a própria questão está se referindo aqui mecanismos de controle e prevenção de irregularidades. Olha que coisa, palavra-chave aqui, ó. Mecanismo de controle e irregularidades. O bombeiro tem a ouvidoria? Tem. Mas aqui ele está se referindo o quê? Ouvidoria Geral do Estado. A diretoria de pessoal, melhor dizendo, de gestão de pessoas, não tem essa diretoria, né, de pessoal. Ela não tem competência para questões relacionadas à prevenção de irregularidades, especialmente nessa área financeira, né? E aí, pessoal? Comando de operações, controladoria interna. Gabarito da questão, letra o quê, hein? Gabarito da questão, letra C. Ok? Exatamente. Tá? Então, a questão aqui bem interessante, que está prevista lá no artigo 29, ok? Da LOB. A controladoria interna é responsável pelo controle de fiscalização e monitoramento e orientação de atividades e processos desenvolvidos, tá? Então, é a controladoria interna que atua, ok? Na auditoria e prevenção de irregularidades, pessoal, beleza? Então, gabarito a questão letra C, a questãozinha bem interessante, ok? Questão 5. Um militar da ativa foi requisitado para desempenhar a função, então aqui militar da ativa,
ok? Foi requisitado para desempenhar função técnica em órgão estadual, sem vínculo com o CBM. Isso acontece? Pode acontecer, por exemplo, na Defesa Civil e outros órgãos, Secretaria de Defesa Civil até que tem ligação, mas, por exemplo, algo que não tenha nada a ver, tá? Ok? E que não tenha previsão, que não seja um órgão vinculado, por exemplo, ok? Então, para isso, segundo a nova lei, basta um ato do comandante-geral. A sessão depende da autorização do governador. É vedado atuar fora da estrutura da corporação. A sessão é automática, a sessão se dá automaticamente com base na Lei Federal 14.751/2023, que é a lei federal que trata da LOB, tá? Federal. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Pode ou não pode, tá? Vejam que nós temos, né? Só aqui voltando, ó. Nós temos na LOB, pessoal, os chamados órgãos vinculados, tá? Órgãos vinculados. E aí, estes órgãos, eles têm previsão, tá? Eles têm previsão, aqui, ó. As vagas previstas na estrutura dos órgãos vinculados deverão ser ocupadas por bombeiro da ativa. E suas funções, elas são de natureza bombeiro militar. Os órgãos vinculados compreendem os previstos no campo dos órgãos vinculados no apêndice 1. Ok? Então, eu vou ter ainda aqui várias posições, lá no 57. Estabelece vínculo, órgãos vinculados, estabelece com vínculo do Corpo de Bombeiro os entes públicos que possuam em sua estrutura a previsão legal de emprego interno de bombeiro militar. Observar as respectivas competências, cabendo o decreto do executivo, do governador, estabelecer o quantitativo de bombeiros que ficarão cedidos, tá? Essa classificação dos bombeiros aqui, os vinculados, vai observar o limite quantitativo previsto no QO e no quadro de distribuição de efetivo, ok? Esses militares ficam vinculados, não está aparecendo aqui, deixa eu virar a página, tá? Ficam vinculados, tá? E só podem realizar essas missões, somente poderá ser realizada mediante autorização expressa do governador do estado, ok? O militar deverá ficar agregado no seu quadro na forma da legislação vigente, ok, pessoal? Então, nós vamos ter aqui essa previsão aqui, os órgãos vinculados, tá? A Assembleia Legislativa, a Casa Militar do Governador, Defesa Civil Estadual, Justiça Militar, Ministério Público da Paraíba, Procuradoria-Geral do Estado, Procuradoria-Geral de Justiça, Secretaria de Governo, Secretaria de Saúde, Secretaria de Estado de Segurança e Defesa Social, Senasp em Brasília, Senadec, né, que é Defesa Civil, TRE, TRF, tá, na Paraíba. Então, estes são os órgãos vinculados. Além disso, TRT, TCE e Tribunal de Justiça, tá? E aqui ele apresenta ainda o quantitativo de oficiais que não tem conexão com isso aqui, tá, pessoal? Então, voltando para a questão, ok? É possível desempenho em órgão sem vínculo com o Corpo de Bombeiros? É possível. Então, qual o gabarito da questão, pessoal? Hein? Gabarito da questão, letra. Estão dizendo que a letra. Não falaram, não, foi? Não responderam ainda não. Qual o gabarito aí? É possível, né? Mas essa sessão aqui, ela depende de autorização do governador do estado. Ok? Aqui, ó. A sessão de militar para órgão não vinculado somente poderá ser realizada mediante autorização do governador do estado. Ok? Então, exige essa autorização do governador. Possa ser que vocês não lembrassem, né, desse tópico, ok? Mas aí
temos este ponto específico, tá certo, pessoal? Aí, para essa questão, tá bom? Próxima questão, 6. Um aspirante oficial BM foi designado temporariamente para chefiar um setor normalmente ocupado por oficial do posto de capitão. Considerando a nova lei de organização básica, esta nomeação é possível apenas com autorização do comando geral, apenas se houver vacância definitiva do cargo, quando houver previsão em regulamento interno, em caráter excepcional, desde que respeitado o limite de um posto hierárquico, tá? Então, assim, essa questão, provavelmente, ela seria objeto de recurso, né? Tá certo, pessoal? O que é que a lei diz sobre esta situação? O que é que a lei diz sobre esta situação, meus amigos, tá? O que é que a lei diz sobre esta situação? Ó, vamos aqui lá para o artigo 68, artigo 68 desta lei, tá? Então, nós vamos ter o seguinte, artigo 68, 68, ponto 68. Não foi, vamos puxar aqui direto. Artigo 68 dessa lei vai dizer o seguinte para a gente, pessoal. Tudo foi branco, não foi aqui? Então, meus amigos, artigo 4º, vamos para o artigo 68 desta lei. O que é que esse artigo diz? Meu Deus, vou abrir aqui. Pronto, chegou. Artigo 68, pessoal. 37, 44, 47, bora, 68. Deixa eu dar um zoom aqui. Artigo 68. Os órgãos da corporação poderão excepcionalmente ser comandados, dirigidos ou chefiados por oficial de grau hierárquico imediatamente superior ou inferior ao previsto nesta lei, exceto para o cargo, no caso de coronel. Quando efetivada, artigo 68, quando efetivada a situação em que o titular da função possua grau hierárquico inferior ao previsto no QO, fará a juiz a gratificação prevista no artigo 4º, ok? Então, é possível, ok? Esta, digamos assim, oficial assumir esse posto superior, tá certo? Então, assim, o artigo 68 vai dizer, tá certo? Essa possibilidade, superior ou inferior, tá certo? Exceto os cargos exclusivos de coronel. Então, o gabarito da questão é a letra D, tá? E caberia aqui uma correção com relação a esse limite aqui do posto hierárquico, o que provavelmente a gente teria um recurso para essa questão, tá certo? Já que eu não encontrei aqui essa partezinha que regula isso. Ok? Questão 7, pessoal, diz assim, ó, durante a análise da atuação de uma das diretorias do CBM, um oficial identificou que determinada unidade, ao invés de desempenhar funções finalísticas, realizava apenas atividades de apoio logístico. Olha que palavra-chave, né? Atividade de apoio logístico. Ok? Atividade de apoio logístico. Vamos destacar aqui. Segundo a lei, essa unidade classifica-se como órgão de execução. Essa é para acertar, hein? Órgão de direção estratégica, órgão de direção setorial, unidade operacional especializada, pessoal. Qual é o gabarito dessa questão, Bisurado? Coloca aí no chat. Tem que acertar, hein? Bora.
Qual o gabarito dessa questão, meus amigos? Hein? Quem é que faz atividade de logística? Ele está perguntando aqui. Qual é a unidade que faz esse trabalho de logística, pessoal, na corporação, hein? É um órgão de execução, é? É um órgão de direção estratégica, é setorial ou unidade especializada? Diga aí para mim, coloca no chat, hein? Gabarito da questão, letra C, né, pessoal? A diretoria, provavelmente aqui a diretoria de apoio logístico, ela é um órgão de direção setorial, tá? Tá aqui, ó. As ações de apoio logístico são típicas de órgão de direção setorial. Artigo 10. Os órgãos de direção setorial realizam ações instrumentais no atendimento às necessidades de pessoal, logística, orçamento e finanças, tá, pessoal? Então, nós temos aqui esse gabarito aqui como sendo letra C, meus amigos, letra C. Eita. Deixa eu ver aqui o gerenciamento de crise, só um minuto. Gerenciamento de crise feito, meus amigos. Vamos voltar aqui para a questão, tá certo? Próxima questão, pessoal, diz assim, ó. Então, o gabarito desta, bem fácil essa, bem para a gente lembrar, tá certo? Coronel, quais são esses órgãos de direção setorial? A gente vai lá para o artigo 10, tá? O artigo 10 dessa lei vai especificar para nós toda essa estrutura ou quais são as diretorias da corporação, tá? Então, artigo 10, aqui, ó. Os órgãos de direção setorial realizam as ações instrumentais no atendimento às necessidades de pessoal, questão de pessoas, logística, orçamento e finanças de toda a corporação. E atividade meio cumprimento de diretrizes e órgãos dos órgãos de direção estratégica, tá? Então aqui nós temos essa estruturação, pessoal, desses órgãos de direção setorial, tá? Que corresponde às diretorias, tá? Do CBM, ok? Diretorias do CBM, ok? Então vamos aqui rapidinho entender quais são essas diretorias, ok? Então aqui nós vamos ter diretoria de apoio logístico, nós vamos ter diretoria de atividades técnicas, nós vamos ter a diretoria de educação e pesquisa, ok? Diretoria de finanças e ainda, vindo aqui para o outro lado, nós vamos ter aqui a diretoria de tecnologia da informação, a diretoria de saúde, a diretoria de gestão de pessoas, ok? E em seguida os órgãos de execução. Então, para a gente lembrar bem quais são essas diretorias e o que elas fazem, tá? Gabarito da questão aqui, letra C, órgão de direção setorial. Questão 8. O CBM deseja instalar novo centro de atividades técnicas em região integrada de segurança pública recém-criada, uma REISP, tá? Tal implantação exige, tá? Como é que se implanta um novo CAT? Aprovação do Comando Geral e publicação no boletim, portaria conjunta do DAT e do CRBM, ato formal do governador e acréscimo no quadro de organização, deliberação da Assembleia Legislativa. Como é que a gente cria, tá? Um novo CAT é uma nova unidade, né, pessoal? Uma nova unidade, tá certo? E aí, essas grandes decisões que demandam, né, decisão estratégica, elas podem escapar até mesmo à competência do comando, ok? Então, nós vamos aqui, ó, dar um Ctrl C, vamos lá para a lei do Corpo de Bombeiros, Centro de Atividades Técnicas, né? Os CATs.
tá? Então, esses CATs, eles não podem ser criados aleatoriamente, tá? A criação de um CAT exige, obviamente, que tenhamos uma designação mais específica do governador. Então, a gente tem diretamente aqui o seguinte, tá? O artigo 47, parágrafo 2º e 3º, diz o seguinte: os centros de atividades técnicas serão efetivados, por ato do governador do Estado, implicando acréscimo na estrutura da corporação. Então, a criação do novo CAT exige um ato do governador e implica, tá certo, acréscimo de pessoal na estrutura da corporação. Então, eu optei por responder aqui, tá? Indicando aqui o gabarito dessa questão como sendo letra C. Ok? Tranquilo? Vamos para a próxima, tá? Essa aqui foi mais difícil, tá? Para a gente poder até mesmo encontrar na lei. Questão 9, bisurado, diz assim, ó. Essa aqui é para a gente acertar bem tranquilo. Vamos lá. Na gestão funcional, a corporação tem competência para firmar convênios. Essa atribuição decorre da estrutura de direção setorial e operacional, a vinculação ao Sistema Estadual de Defesa Civil, autonomia orçamentária e administrativa prevista na LOB, subordinação direta ao Comando Geral da Polícia Militar. Me diga aí, qual o gabarito dessa questão, bisurado? Decorre de quê, hein? Essa competência para firmar convênios decorre de quê? O bombeiro tem que pedir permissão a alguém? Tem. Tem. O bombeiro precisa pedir permissão, sim ou não? Com a nova LOB, o bombeiro ele tem o quê? Autonomia administrativa e financeira, pessoal, tá certo? Gabarito da questão, letra. Gabarito da questão, letra. Gabarito da questão, letra C, né? Decorre da autonomia administrativa e financeira do Corpo de Bombeiros, ok? Isso aqui, ó, tá lá no artigo 5º, ok? A autonomia funcional orçamentária permite firmar convênios, tá? Então, compete ao Corpo de Bombeiros firmar convênios ou outros instrumentos congêneres com entidades públicas e privadas pertinentes à consecução das atribuições da corporação, ok? Questão 10, vamos para a questão 10. No tocante ao exercício da função de comandante-geral, a Lei de Organização Básica prevê que o oficial, tá, para ser comandante-geral, tá certo? Quais são os critérios? Pode ser da ativa ou reserva, desde que coronel, que OM. Deve ser obrigatoriamente o mais antigo da ativa. Deve ser coronel da ativa, que é o OM escolhido pelo governador. Será eleito entre os membros do alto comando, hein? Para não zerar. Qual o gabarito dessa questão, bisurado? Gabarito da questão, letra o quê? Letra, bora, letra C, né? Não precisa, obviamente, pode ser da ativa ou da reserva, desde que coronel do que é o M. Coronel, isso aí não está certo também, não. É o seguinte, pessoal, não pode ser da reserva, tá? Se ele estiver na reserva, não pode ser da reserva, não pode. Mas ele tem que ser convocado para ativa para poder ser coronel, tá certo? Então, pode ser um coronel da reserva? Não. Ele estando na reserva, ele tem que ser convocado para ativa, tá certo? Então, não pode ser da reserva, tá? Deve ser o mais antigo. Obrigatoriamente não precisa ser o mais antigo. Até porque, se ele não for o mais antigo, ele vai ter prerrogativa, né? Digamos assim, precedência funcional. Ele vai ter precedência funcional, tá? Deve ser o coronel da ativa do que o homem escolhido pelo governador. Exatamente aqui. Essa é a nossa alternativa, pessoal, tá? E aí não tem nada a ver, né? Ser eleito aqui, isso não tem lógica, tá? Não tem lógica. Gabarito da questão, letra C, tá? Artigo 15.
O comandante-geral será coronel da ativa, escolhido pelo governador do estado. Questão 11. Durante uma instrução de planejamento estratégico, o chefe do Estado-Maior-Geral ressaltou que uma de suas competências é definir e atualizar os valores institucionais do CBM. Valores institucionais. Vamos destacar aqui valores institucionais do CBM. De acordo com a LOB, essa atribuição está associada diretamente, é competência de quem? Coordenadoria de Planejamento Logístico, Coordenadoria de Gestão Estratégica e Gestão da Qualidade, Coordenadoria de Mobilização e Resposta a Desastres, Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing, hein? E aí, bisurado, veja, o Estado Maior Estratégico, né? O Estado Maior da Corporação, vamos aqui dar um Ctrl F, Estado Maior, Estado Maior, não apareceu nada. Estado, mas apareceu um bocado agora, Estado. Estado, o meu computador está com pouca memória, tá horrível, tá? Então, é o seguinte, nós vamos ter o seguinte, pessoal, tá? Em relação aqui, ó, artigo 28, tá? Vamos para o artigo 28 dessa lei. Deixa eu ver se agora está melhor aqui. Artigo 28, pessoal. Vou apagar aqui e vamos lá para o artigo 28 da LOB. Pesquisa por maior que aparece, coronel. Como é? Pesquisa por maior que aparece. Maior, né? Vamos botar aqui o maior. É porque tá com pouca memória. Tu tá vendo como tá tudo em branco? Vamos aqui, maior. No próximo, maior. É porque Estado... Mas é 28 mesmo. Colocar a palavra Estado no Diário Oficial, hein? Um Ctrl F. Tá ruim, não tá, não? Então, é o seguinte, a gente já tem direto aqui, que é o artigo 28, tá? Diz assim, ó, artigo 25, 28, Estado-Maior Geral, ok? Estado-Maior Geral, artigo 28. O Estado-Maior Geral é órgão de assessoramento estratégico do gabinete do comandante-geral, responsável pelo assessoramento do comandante. Compreende, né? E aí, responsável pelas missões estratégicas e cumprimento das missões. Estado-Maior Geral compreende. Aí nós temos as coordenadorias, né? Importante aqui. De estudos legislativos, EMG, primeira EMG. Coordenadoria de Inteligência, segunda EMG. Coordenadoria de Doutrina, Ensino e Estatística, terceira EMG. Coordenadoria de Assessoria e Mobilização de Risco e Resposta a Desastre, quarta EMG. Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing, quinta EMG. Coordenadoria de Planejamento, Logística, Elaboração e Gestão de Projetos, sexta EMG, tá? E cuida de quê? Assessoramento à administração, plano de contratações anual, planejamento e gestão de projetos da corporação. 7. Coordenadoria de Gestão Estratégica e Gestão da Qualidade, sétima EMG. Cuida de quê? Atualização da visão, missão e valores do CBM. Acompanhamento, elaboração de ações e metas e planejamento. Tá? Pessoal, vocês têm um caminho aí longo, tá? Vão nadar de braçada nesse bombeiro aí com tanta vaga, com tanta missão, ok? E quem está estudando para o CFS já vai se preparando, né, para o CHO, com certeza, tá bom? E a Coordenadoria de Integração Comunitária, Programas e Projetos Sociais, que é a oitava MG, tá? Diante deste cenário, tá? Nós vamos ter aqui o que, pessoal, como resposta? Quem é que detém essa competência para atualizar os valores? A gente pensa que é planejamento logístico, né? Ou comunicação social e marketing. Mas aí a lei vai nos remeter à Coordenadoria de Gestão Estratégica e Gestão da Qualidade. Essa questão com um gabarito, tá? A letra B, ok? Uma questãozinha chata. Nem sempre, obviamente, a gente vai gabaritar aqui, mas
vamos estar com vocês, obviamente, revisando. Aqui também estamos revisando, não é somente questão de gabaritar, tá certo? Letra B, e aqui o fundamento legal, tá? Competência do AMG, da oitava MG, agora eu fiquei em dúvida aqui, deixa eu voltar aqui. Oitava MG. Não, sétima MG, tá? Sétima MG. Vou botar aqui no material para também, tá? Ficar mentalizado. Sétima MG. 12ª questão, vamos lá. Em reunião institucional, o governador do estado solicitou ao comandante-geral do CBM o planejamento de políticas públicas de longo prazo, com análise de risco e coordenação de ações interestaduais. O órgão diretamente incumbido desse assessoramento estratégico hein? Não é para não errar, né, não? DAL, a Corregedoria, o Estado-Maior-Geral ou o Comando Regional do Bombeiro Militar. Eu estou falando aqui de ações interestaduais e assessoramento estratégico. Ó, bizu, tá? E, pessoal, gabarito da questão, letra o quê? Bora? Gabarito da questão, letra C, né, pessoal? A competência aqui, ó, é do Estado-Maior Geral, tá? Na PM chama Estado-Maior Estratégico, ok? Que eu acho uma redundância, porque todo Estado-Maior presume-se que seja estratégico, né? Ninguém vai fazer um Estado-Maior que não seja estratégico. Tá? Ai, ai. Artigo 28. O Estado-Maior-Geral é o órgão de assessoramento estratégico do Gabinete do Comandante-Geral. Tá? Então, letra C. 13ª questão. Durante um evento público, o Corpo de Bombeiros interditou parcialmente uma estrutura de palco, por ausência de medidas mínimas de segurança contra incêndio e pânico. Tal ação integra uma de suas competências legais, que é, história do poder de polícia, né? Fiscalizar e aplicar penalidades exclusivamente em edificações permanentes, coordenar ações de prevenção apenas em áreas privadas, exercer poder de polícia na fiscalização de estruturas temporárias para eventos, autorizar preventivamente o funcionamento de espaços públicos, hein? E aí, pessoal, tem a ver aqui, ó, interdição, né? De estrutura de palco, tá? Por ausência de cumprir as regras mínimas, tá? E aí, poder de polícia do bombeiro, ok? Gabarito da questão, letra o quê, bisurados? Qual o gabarito dessa questão? Hein? C de novo. Letra C, né? Letra C, tá certo? Aqui, ó, exercer o poder de polícia e fiscalizar estruturas não somente permanentes, preventivamente, aí tem que passar pelo DAT, toda aquela necessidade, né, de cumprir aqueles requisitos. E se for temporário, também precisa dessa liberação do Corpo de Bombeiros, ok? Está lá no artigo 4º, fiscalização de segurança contra incêndio e controle de pânico, em estruturas temporárias, palcos e arquibancadas. Tá? Eu vou mandar esse material bisurado para vocês, tá bom? Questão 14. Durante a discussão sobre a ampliação de batalhões, questionou-se se haveria impacto sobre o efetivo e a estrutura do CPM. Segundo a legislação vigente, a criação de um novo batalhão de bombeiro implica apenas a redistribuição de peças existentes sem impacto orçamentário, ato exclusivo do comandante-geral mediante decreto interno, acréscimo à estrutura geral com repercussão no quadro efetivo e organização, a aprovação prévia pela Assembleia Legislativa e referendo do Conselho Estadual de Defesa Civil, né? Isso aqui matou, né? Não referendo de defesa civil, o que é que tem a ver, pessoal? Nada a ver, absolutamente. Sem impacto orçamentário. É claro que tem o quê? Impacto orçamentário, né? Então, isso aqui também torna
Ato exclusivo do comandante-geral, mediante decreto interno. Aqui está tudo errado, né, não? E aí o gabarito da questão, letra C, né, pessoal? Essa aqui estava mais fácil, pau bisurado, certo? E aí o artigo 51 prevê o ato de efetivação de novo PBM implica acréscimo na estrutura geral da corporação e, consequentemente, não pode ser um ato especificamente do comandante-geral, ok? 15ª questão. Em uma missão de reforço institucional, o comandante de uma companhia independente de bombeiro militar identificou a necessidade de apoio técnico do Centro de Atividades Técnicas, localizado na sede da região integrada. Para atuar nesse contexto, o centro depende da autorização da DAT para atuar fora de sua sede, possui autonomia técnica e plena, subordinação direta ao comandante-geral, subordina-se administrativa e operacionalmente ao Comando Regional do Bombeiro Militar, atua sob coordenação conjunta entre companhias e diretoria de ensino. E aí, pessoal, o artigo 45, os CAT são subordinados administrativo e operacionalmente aos comandos regionais, tá, bisurado? A gente precisa lembrar desse detalhe aqui importantíssimo, ok? Os CAT são subordinados operacional e administrativamente aos comandos regionais, tá? Gabarito da questão, letra C, tá? Gabarito da questão, letra C. Tranquilo? Meus amigos, eu vou mandar para vocês esse material meu que está com essas anotações importantes, tá? É uma lei cumprida e a gente acredita que possa, de repente, ser explorado uma ou duas questões de tudo isso que a gente está vendo. É muito assunto. Mas a nossa missão aqui é marcar em cima, gabaritar a questão, para que vocês possam obter um sucesso pleno, pessoal, tá certo? Um sucesso pleno nessa missão, tá bom? Muito bem, eu vou passar aqui as orientações para que vocês possam elaborar agora a nossa redação, tá bom? Eu selecionei o seguinte tema, pessoal, aqui, tá certo? Eu acho que é bem pertinente para nós militares, tá? Prova dissertativazinha aqui, bem organizada, no padrão do intensivão, ok? E diz o seguinte, ó, essa provinha diz o seguinte aqui, bisurado, ó. Prova dissertativa, qual o tema? Saúde mental no Corpo de Bombeiro Militar. Desafios e estratégias para o bem-estar e desempenho profissional. Essa redação vale 10 pontos e você vai fazer esta redação, tá? Em 1 hora, tá bom? O que é que você precisa fazer? Pega 2 folhas de caderno, não mais do que isso, ok? Tem que ter esse desconforto. Então, senta numa mesa, pega as 2 folhinhas de caderno, porque não vai ter muito borrão lá, tá? Vai ter o quê? Um rascunho e a folha definitiva para você fazer esta redação. E você não pode gastar mais do que 1 hora nesta redação. Veja, a PM tem 4 horas para 50 questões. O Corpo de Bombeiros tem 4 horas para 70 questões. E mais a redação. Então, você não pode, tá, gastar mais do que 1 hora, senão você vai se perder. Então, meus amigos, este momento agora é um momento importantíssimo, tá, para você fazer isto. Vai, pega 2 folhinhas, uma para rascunho e outra para a sua redação definitiva. Veja se consegue colocar toda a redação somente na folha de rosto, pessoal, tá certo? Para que a gente tenha aí uma redação bem feitinha, de no máximo 30 linhas, ok? No máximo 30 linhas. Então, tem mais algumas orientações aqui importantes, tá certo? Então, aqui, ó, conteúdo 5, coerência e coesão 2, argumentação, norma culta, tá certo? Orientações. No mínimo 15, no máximo 30 linhas, apresentando essas reflexões sobre esse tema proposto, tá? Identificar os principais pontos. A gente tem umas dicas aqui, né, ó.
análise dos impactos, tarará, para ajudar aqui o bisurado, tá bom? E aí a gente vai fazer esse exercício importantíssimo, tá bom? Eu sei que Tainá já passou, o pessoal da equipe dela está junto com vocês trabalhando isso, mas eu quero ver na pressão, tá bom? Então vocês têm 3 minutos para se organizarem, tá certo? E vão, tinha 15 bisurados, tá? E vão enviar para o WhatsApp do Intensivão essa redação. E eu vou ler. Combinado? Então, boa prova de redação. Tem 2 minutos para se organizar e foco na missão, tá bom? Valeu. Coronel, Oi? esse material que o senhor passou aí agora na tela, tá lá no grupo? Tá no grupo, tá? Esse material está no grupo, tá bom? É só pegar e começar a fazer aí. Eu quero numa folhinha de caderno, sem estresse, simplesinha, e envie a foto da redação para o WhatsApp do Intensivão, por favor, tá bom? Um grande abraço, boa prova.